Olá, irmãos, nós estamos de volta. Lembrando os irmãos que nós estamos refletindo aqui, pensando um pouco no Salmo de número 36 e estamos falando aqui sobre a bondade de Deus. Eu apresentei uma pequena estrutura para os irmãos. Falei que começa aí, então, que está em itálico aí, né, o mestre de canto, né, de Davi, servo do Senhor. Então está demonstrando de quem que é o Salmo, é um Salmo de Davi. Do verso 1 nós falamos então que a filosofia do coração do ímpio, que não há temor de Deus diante deles. Também falamos do verso 2 até o verso 4, que as características do ímpio, como é que eles se comportam, né, quais são as atitudes deles, já que eles acreditam que Deus não existe, lembrando que o ímpio ele pode ser classificado aqui como um pagão, como uma pessoa irreligiosa, como uma pessoa ateia, né, um ateu, um transgressor da lei, um desobediente. Então é alguém que é caracterizado por isso, uma pessoa que procura negar a existência de Deus. Então do verso de número 2 até o verso de número 4, fala então das suas características. Eu também reforcei para os irmãos que Davi aqui, como um autor que está sendo dirigido por Deus e por divina inspiração, então é como se ele pudesse ler o coração de um ímpio e poder então colocar fora do coração dele aquilo que está lá dentro. Lembrando que Davi é chamado de, lá no Novo Testamento, lá em Atos, né, Davi é chamado de profeta, né? O apóstolo Pedro, depois que sai da prisão, ele recita, né, o Salmo dizendo: como disseste por boca de Davi teu servo, né, por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa Davi para falar e também registrar aquilo que Deus tinha intenção de fazer. Então Davi aqui está sendo usado pelo Espírito Santo para registrar isso. Então quando ele fala que no coração do ímpio há isso, é porque por divina inspiração, divina revelação, ele pôde entender isso. Por isso que lá na Bíblia NVI é dito que há no meu íntimo um oráculo. Então ele recebe de Deus e assim descreve. Do verso 5 até o verso 9 nós falamos então que Davi está descrevendo a pessoa de Deus e as suas ações em favor do homem, toda a bondade de Deus. Do verso 10 até o verso 11 nós temos aí a oração do salmista, e no verso 12 nós temos o final do ímpio, como é que acaba, né, a vida do ímpio, o que vai acontecer com eles no final de todas as coisas. Então é uma pequena estrutura que nos ajuda a ter uma compreensão do texto. E naturalmente, quando a gente vai fazer mensagens expositivas, nós usamos essa estrutura para poder pregar de acordo com o que a Bíblia diz. Então as divisões de um sermão expositivo, quem dá é o texto, como também o tema, quem dá é o texto, e também as suas divisões. Então é assim que funciona o sermão expositivo, né? Muito bem, dito isso, nós paramos então no verso número 5, e no verso 5 é dito então que Davi diz que a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Então nós falamos aqui no último áudio que a palavra usada lá no hebraico, que é usada para descrever benignidade, ela descreve então esse amor de Deus, essa bondade de Deus, que nós chamamos de amor pactual, né? Uma bondade pactual de Deus, e que Deus estabelece lá no Éden com Adão. Depois ela é confirmada com Noé, também depois é confirmada com Abraão, Isaac e Jacó, com o povo de Israel, e aí então ela é confirmada também em Cristo. Só que a gente vai chegar depois lá em Cristo, né? Então por enquanto, e os termos que são usados aqui, o termo que é usado é o termo que foi usado também com Abraão, depois é usado, né, lá com o povo de Israel, para demonstrar que o amor, esse amor que Deus tem pelo seu povo, é um amor que está ligado a um pacto, né, uma aliança que Deus fez com o seu povo. Lembrando que nós reformados somos conhecidos como o povo da aliança, e é por isso que nós somos reformados, né? Então é importante que nós entendamos isso aqui. Então nesse sentido, irmãos, Davi então descreve a grandeza deste amor, e Davi então usa aí que fala que a tua benignidade, Senhor,
chega até os céus, ou as regiões celestiais, ou regiões eternas. Há uma tradução literal que traz essa ideia, mas o que Davi está descrevendo é a grandeza desse amor de Deus, que é um amor imenso, a semelhança do próprio Deus. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus é do tamanho dele. Então, como Deus não tem limites, também a sua bondade não tem limites. Então, ele é a fonte de todo o bem. E eu falei para os irmãos no último áudio que o padrão de bem, quem estabelece é Deus e não somos nós. É só lembrar e tomarmos cuidado com isso, que quem estabelece o padrão do que é bom é Deus. Não é a terra que diz para Deus o que é bom, mas é Deus que diz para nós o que é bom. Né? Então é Deus que estabelece o padrão do bem, porque Ele é o sumo bem. Então ele diz aí que a sua bondade é imensa, mas ele diz também que ele fala assim, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Então veja que Davi, ele não exclui a perfeição de Deus como se fosse picando Deus, não é isso que ele faz. É claro que nós estudamos uma de cada vez, para nós podermos entender como é que é isso, né? Mas Davi aqui está então amarrando uma perfeição de Deus à outra. Então esse amor de Deus está amarrado à fidelidade de Deus. Mostrar que Deus é fiel. Mas aqui está uma pergunta importante, até porque a gente vê muito aí em adesivos aí de carros, né? De carros que a gente vê na rua aí, fala dizendo Deus é fiel. E a pergunta tem que ser feita, Deus é fiel a quem? Dependendo da pessoa que você perguntar, ela vai dizer, Deus é fiel a mim. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que Deus é fiel a si mesmo. Então, quando Deus criou Adão e Deus criou o mundo, antes da criação, Deus fez um pacto consigo mesmo na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que alguns chamam de plano eterno de Deus. Então, quando Deus quis criar todas as coisas, Deus planejou tudo na eternidade. E aquilo que Deus disponibilizou, a forma que Deus criou e organizou todas as coisas, estão baseados numa aliança que ele fez consigo mesmo. Então, Deus é fiel a si mesmo. Então, por ele ser fiel a si mesmo, Deus ama aqueles que ele prometeu amar. Ele ama a sua criação e ama aqueles que ele escolheu estar junto com ele por toda a eternidade. Então, lembrar os irmãos, chamando a atenção dos irmãos, então, que esse amor de Deus, ele está amarrado no próprio Deus. No próprio Deus. E naturalmente Deus responde às nossas orações, Deus nos abençoa pela obediência que nós prestamos a Ele, porque Ele é fiel a si mesmo. E lembrando os irmãos que a nossa obediência, por melhor que seja, jamais será perfeita. Então, a base que Deus tem para nos abençoar, a base que Deus tem para nos amar, é Ele mesmo. Ele prometeu a si mesmo que assim faria. Então é importante que nós tenhamos essa visão clara de Deus, né, para não acharmos que nós temos direito diante do Senhor e que nós podemos reivindicar alguma coisa da parte de Deus baseado no que nós fazemos. Não é assim. O crente verdadeiro, ele compreende que Deus nos dá assim, Deus nos abençoa assim, Deus atende às nossas orações, Deus cuida de nós, Deus nos ama, mas a base do amor de Deus por nós, a base da bondade de Deus derramada sobre nós, é Ele. É a fidelidade dele, a Ele mesmo. Então, aquele pacto eterno que Ele fez antes da criação de todas as coisas, ali então Deus se comprometeu consigo mesmo. As três pessoas da Trindade se comprometeu consigo mesmo de derramar sobre a criação o seu amor, a sua bondade. É importante que a gente compreenda isso. Isso fortalece muito a nossa fé e encoraja muito o nosso coração. Então aqui Davi fala da fidelidade e ele diz então que essa fidelidade de Deus é tão grande quanto o amor dele. Assim como o amor de Deus é infinito, a sua bondade é infinita, também é a sua fidelidade. Eu quero só dizer para os irmãos que eu estou usando aqui a palavra misericórdia, bondade e amor para a mesma ideia de bondade de Deus, viu? É derramada sobre a sua criação. Dito isso, então, ele vai dizer então que essa bondade, né, está então amarrada à sua fidelidade, que também é grandiosa, é imensa a semelhança da sua bondade, do seu próprio ser. E ele vai dizer aí no verso 6, né? A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo.
Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Os irmãos, desculpem repetir aqui, eu não estou com coronavírus, mas estou com a garganta. O tempo aqui está um pouco seco, né? Então estou com a garganta um pouco irritada. Então os irmãos me desculpem aí quando tem essas falhas aqui. É por causa disso, tá? Então, continuando aqui a entender o texto, nós vamos perceber então que ele vai dizer que a tua justiça é como as montanhas de Deus. Então veja que a bondade de Deus, o amor pactual de Deus, essa bondade pactual de Deus, que Deus dispensa sobre toda a criação e principalmente sobre o seu povo eleito, veja então que ela está amarrada à fidelidade de Deus, Deus é fiel a si mesmo, e também está amarrada à justiça de Deus. E por isso que o salmista usa aí a ideia que a tua justiça é como as montanhas de Deus, lembrando que as montanhas revelam firmeza e também grandiosidade, para mostrar também que essa justiça de Deus é grande e é firme, e essa é a ideia aí do que o salmista então nos apresenta. E a ideia de justiça é a ideia de proceder de maneira retamente, né, de maneira reta, né, proceder de maneira justa para com aqueles que Deus, então assim, aqueles que são alvos do amor de Deus. Então quando Deus age em favor de alguém, Deus não faz isso de maneira deturpada, ele faz de maneira justa, e justa de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Então quando Deus salva um pecador, quando Deus justifica um pecador, quando Deus abençoa um pecador, ele faz de forma justa. Não há injustiça no que Deus faz. É possível que algumas vezes nós olhemos para a Bíblia, né, ou mesmo para a vida de alguns crentes, e a gente fala assim, nossa, Deus não está sendo injusto, né? Melhor, Deus não está sendo justo em fazer uma coisa dessa. Né? Que tem hora que parece que você é tão fervoroso, né, e Deus te abençoa menos, e aí aquela pessoa que é menos fervorosa é mais abençoada. Né? Quando você olha para a vida de Jacó, você vê Jacó ali, um homem enganador, desobediente, trapaceiro, né? E você vê que Deus ia abençoando eles. Lembrando que a base das bênçãos de Deus sobre Jacó não era Jacó. Era a fidelidade de Deus ao próprio Deus. Então, nesse sentido, também Deus é assim conosco. Quando Deus nos abençoa e derrama do seu amor sobre nós, ele faz com justiça. E ele procede retamente consigo mesmo. Consigo mesmo. Lembrando que toda a base das bênçãos, como nós falamos, é a fidelidade a Deus a si mesmo. Né? Então é importante que a gente entenda isso. Mas o salmista fala que essa justiça ela é grandiosa e firme de acordo com o nosso Deus. E ele fala aí, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. A palavra juízo aí, ela pode ser entendida como propósitos ou também pode ser entendido como planos. E quando o salmista diz que esse juízo do Senhor, eles são profundos, né, como o abismo, é que a ideia que o salmista passa é que nem tudo que Deus realiza e Deus faz é muito claro para nós, ou fica claro para nós. Ele está agindo com juízo, com justiça, com bondade, né, com amor pactual, e a ação de Deus muitas vezes não é muito compreendida para nós. Por quê? Porque se nós estamos lidando com Deus que é infinito, que tem uma bondade infinita, se nós estamos lidando com Deus que tem uma fidelidade infinita, se nós estamos lidando com Deus que tem uma justiça infinita, como é que nós podemos compreender os atos, ou todos os atos de um Deus que é infinito? É impossível. Então o que o salmista diz? Que as ações de Deus sobre nós, sobre a sua criação, nem sempre são compreensíveis. Ele está descrevendo essa excelência de quem Deus é. E naturalmente um coração crente que é humilde, ele se curva diante disso. Quando nós não entendemos, fazemos como Jó. Nós nos calamos, nos humilhamos. Nós não podemos falar de coisas que nós não entendemos. Nós temos que nos humilhar no pó e na cinza. Foi isso que Jó fala lá no capítulo 42 do seu livro, quando ele tem aquele encontro maravilhoso com Deus. Antigamente eu só te conheci de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu me humilho no pó e na cinza. Então é natural que um crente verdadeiro, ele também se humilhe diante da grandeza de Deus, das ações de Deus. E é por isso que nós não podemos explicar todas as coisas. Há um salmo que eu recomendo os irmãos a lerem, e essa palavra aqui, benignidade, que ela
é traduzida de uma palavra hebraica, né, que significa Reshed, ela aparece 26 vezes no Salmo 136. E veja que na medida que o salmo começa na criação e vai até lá a redenção do povo de Israel. E fala que cada ato de Deus é um ato de bondade, dessa bondade, desse amor pactual de Deus em favor do povo dele. Eu recomendo os irmãos depois que leiam lá no Salmo de número 136, e é claro que vai ter algumas ações de Deus ali que são incompreensíveis. De tão profundas que elas são, esses atos de Deus são atos muitas vezes incompreensíveis, mas são atos do amor pactual de Deus para com o seu povo. E é esse amor, essa bondade que Davi está cantando para nós, está descrevendo da parte de Deus. E é claro que como um crente verdadeiro, irmãos e ouvintes, nós nos apegamos a isso. É a partir disso que a nossa fé ela amplia no Senhor, ela cresce no Senhor. Lembrando que Deus, sendo fiel a si mesmo, Ele nos ama de uma maneira pactual. Nós vamos falar isso mais para frente, mas vamos dar continuidade aqui, né? Então ele diz que os juízos do Senhor são profundos aí como o abismo, né? Aí no verso número 6, ele diz que a tua justiça é como as montanhas de Deus, altas e firmes, e ele vai dizer então que os teus juízos, né, como um abismo profundo. Nós não temos condições, muitas vezes, de explicar todas as ações de Deus, os seus atos de bondade. Eu me lembro que eu estava chegando na igreja, ainda novo, e eu me escandalizei com a bondade de Deus. O pastor, ele usou uma ilustração, e a ilustração dele foi a seguinte, ele falou assim, olha, vamos imaginar aqui um homem que tenha matado em torno de 4 milhões de pessoas. E vamos pensar numa pessoa que roubou apenas uma agulha. Aí ele fez essa ilustração e falou assim, olha, e essas duas pessoas entram diante do tribunal de Deus e Deus vai julgar cada uma delas. E aí, então Deus olha para aquela pessoa que roubou uma agulha. Ele diz, você está condenado eternamente. Vai sofrer as piores transgressões, ou melhor, as piores punições que um ser criado pode sofrer. Tudo bem até aí? Mas aí ele olha para o indivíduo que matou 4 milhões de pessoas e diz, você está perdoado dos seus pecados. Seus pecados estão limpos, a sua dívida está cancelada e você vai desfrutar das bênçãos eternas, das melhores bênçãos por toda a eternidade. Quando eu vi essa ilustração, eu fiquei escandalizado. Falei, não, peraí, isso não é bondade, isso é injustiça. Mas aí depois o pregador falou, olha, ele fazendo a ilustração, é claro que toda ilustração precisa de algum cuidado, mas ele fazendo a ilustração, e é claro que ele chegou onde ele queria, né? Ele mostrou, a diferença é que aquele que roubou uma agulha não crê em Cristo, aquele que matou creu. Que Cristo foi suficiente para perdoar os pecados dele, cancelar a sua dívida diante de Deus, e Deus declarando ele justo por meio da justiça de Cristo, e dando a ele o direito de gozar das vidas ou das bênçãos eternas diante de Deus. Então, quando a nossa mente começa a refletir sobre isso, nós ficamos um tanto que surpreendidos. Por quê? Porque os planos de Deus, os propósitos de Deus, as ações de Deus neste mundo, elas nos causam espanto, e deve ser assim, porque Ele é Deus. Agora, quanto a nós cristãos, devemos nos curvar e nos adorar, ou melhor, e adorar o Senhor. E adorar o Senhor. Aí no verso número ainda 6, né, ele fala assim, tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Os homens e os animais. Eu vou voltar aqui num próximo áudio, para nós discutirmos sobre isso aqui. Eu vou parar aqui, eu vou voltar no áudio para nós discutirmos o restante aqui do Salmo de número 36, tá certo? Então a gente vai fazer uma pausa, Deus abençoe os irmãos nesse sentido, né? E eu volto para nós terminarmos aqui a reflexão no Salmo de número 36. Deus abençoe os irmãos.